Precisamos mais de Deus, precisamos mais da ajuda dele, precisamos ir além. E eu tenho certeza, Deus nos ama e tem trabalhado nas nossas vidas para que a gente possa avançar, para que a gente possa crescer. Que essa mensagem dessa canção, desse louvor, possa estar assim, reverberando dentro do seu coração. Antes de entrarmos na palavra, queridos, eu quero só lembrar aí todos que estão nos assistindo, que se você quiser, gostaríamos de ter você aqui conosco, tá? Então, tire uma foto, uma selfie sua na frente do seu aparelho que você está assistindo o nosso encontro. Manda uma foto para nós, para a gente poder, depois da palavra, lá no finzinho, nós vamos mostrar você, te conectar aqui com a gente. Vai ser bem legal todo mundo poder saber de onde você está. E se você é de outra cidade, coloque lá qual é a cidade que você está participando com a gente, para a gente poder mencionar depois, tá bom? E se alguém tem algum pedido de oração, também coloque ali para a gente no grupo, que no final a gente vai estar orando. Que grupo é esse, pastor? Na descrição do vídeo, tanto no Face como no YouTube, tem um link que você pode acessar um culto online, que é um grupo de WhatsApp que nós criamos. E é ali que você deve compartilhar seu pedido de oração e também a sua fotografia, tá bom? Agora, vamos estudar um pouquinho da palavra? Já cantamos, ouvimos testemunhos, vimos também um pouco da participação da comunidade, falando como que Deus, né, o que está sendo a lição para eles nesse momento de quarentena. E agora eu quero refletir um pouquinho aquilo que Deus esteve ministrando ao meu coração nessa semana para compartilhar com vocês, ok? Vamos lá? Nós vamos falar sobre lições para a vida. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aí na sua TV, no seu dispositivo, que nós vamos projetar esse texto. 2 Timóteo, capítulo de número 4, dos versículos 1 até o versículo de número 5. Lições para a vida. Assim diz o texto da palavra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a vocês com toda a firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a palavra e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas umas porções de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Vamos orar por iluminação? Pai, agora que lemos a sua palavra e vamos refletir no ensino dela para as nossas vidas, que a sua palavra encontre no nosso coração um solo fértil, que a gente entenda o seu recado e, ó Deus, sejamos nutridos de fé para caminharmos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desse texto tem uma conexão muito íntima com essa questão aí, né, que eu coloquei como meditação nossa, lições para a nossa vida. No texto, quem escreveu foi o apóstolo Paulo, e ele escreveu para o seu discípulo Timóteo, um pastor novo, jovem, que tinha assumido a liderança da igreja. E jovem, impetuoso, cheio de vontade, certamente ele foi fazendo várias coisas. Todas as forças que ele tinha, ele empregava e dedicava para o desempenho do seu trabalho. Mas acontece que quando nós estamos fazendo uma obra, o inimigo se levanta, situações acontecem e a gente vai sofrendo lutas, setas, algumas coisas vão acontecendo e isso às vezes traz chateação ao nosso coração. Ou situações que passam do nosso controle também acontecem. E Timóteo era jovem e talvez um pouco inexperiente, então Paulo dá orientações para esse jovem pastor, falando para ele, dando dicas para que ele possa conduzir a sua vida, conduzir o seu ministério, conduzir o seu trabalho da melhor maneira.
Queridos, eu quero conectar um pouquinho, né, com a realidade que nós estamos vivendo. Paulo está falando para Timóteo assim, para que ele pudesse ter criatividade, para que ele pudesse ter paciência, para que ele procurasse convencer, responder à sua comunidade para aquele momento em que eles estavam vivendo. Paulo orienta a Timóteo a repreender os irmãos, a animar os irmãos e a procurar de todas as formas ensinar o povo a caminhar, o povo de Deus a caminhar. Mas por quê? Porque haveria um tempo, Paulo está falando, em que as pessoas seguiriam seus próprios desejos, criariam prioridades para si e não mais teriam tempo para o que realmente é importante. Pessoas, épocas, tempos, isso aconteceu com muita frequência, de as pessoas se desviarem da verdade de Deus, da vontade de Deus e se ocuparem ou buscarem para si deuses à sua imagem e semelhança. E o pai, né, orienta ali o apóstolo Paulo para Timóteo, age de uma outra maneira com a sua comunidade. Eu falo com você e eu insisto, olha, tenha paciência, mas tenha perseverança. Ensine, exorte, cobre, use sua criatividade de todas as maneiras para que você possa anunciar a boa nova para esse povo, para que está vivendo, né, esse momento. Bom, pensando um pouco naquilo que hoje todos nós e o mundo todo está passando, eu acho que a gente precisa pensar se temos algumas lições para aprender diante desse cenário todo que estamos vivendo e vivendo enquanto cristãos. Semanas passadas eu recebi um post muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. E o Pai mandou a humanidade inteira para o cantinho do pensamento. O Pai mandou a humanidade toda para o cantinho do pensamento. Lembra dessa cena? Quando a sua mãe, ou então você que é pai, né, a super nani vinha e te ensinava, olha, coloca ali no cantinho do pensamento a criança, para que ela possa refletir um pouco naquilo que ela fez de errado, o que ela precisa consertar. E eu me lembro, minha mãe tinha um banquinho que ela me colocava para sentar. E ali eu tinha que pensar, e de vez em quando ela vinha, e aí, você entendeu por que você está sentado aí? Você se lembra por que você está aí de castigo? E às vezes eu não lembrava. E aí ela falava, então você pensa. E assim também, quando foi o meu momento de educar os filhos, a gente também tinha o cantinho do pensamento. E a gente privava a criança da liberdade dela para que ela pudesse pensar naquilo que ela tinha feito e que era errado, um comportamento inadequado. E às vezes a pergunta eu fazia, você lembra por que você está aí? Você sabe? Ah, não, então você precisa lembrar o porquê você está aí, para que a lição seja aprendida, né? Para que a criança possa compreender o que ela fez de errado para não fazer de novo. Querido, querida, nós não estamos no cantinho do pensamento nesse tempo de quarentena? Todos nós, a humanidade toda, está fechada, parada das suas atividades, da sua correria. E houve no começo, ou ainda há no coração de algumas pessoas, uma incomodação. E elas se perguntarem para elas, o que mudou? E nós fizemos essa pergunta, qual a maior lição? Alguns irmãos ali mencionaram, sim, que estão aprendendo, que estão vendo, mas muitas pessoas nesse nosso mundo ainda não se atinaram, ainda não se aperceberam de que elas precisam repensar suas prioridades, seu estilo de vida, sua forma de conduzir as suas casas. Se realmente estão dedicando seu tempo com aquilo que é importante. Então, esse post eu achei fantástico, maravilhoso, porque é real. Nós estamos no nosso cantinho do pensamento e precisamos tirar algumas lições para as nossas vidas desse momento, que é inédito para qualquer um de nós. Ninguém que está vivo no planeta viveu isso. Estamos vivendo juntos, toda a humanidade, de castigo, pensando um pouquinho. E eu quero destacar 3 ideias para refletir com você nesta noite sobre isso, porque, haja vista, queremos tirar lições para a nossa vida. E a primeira dela é: precisamos extrair o melhor do pior. Precisamos, diante desse cenário todo que nos cerca, diante de todas as angústias, os medos, os pavores, as reclamações, as fake news e tudo mais, precisamos discernir e extrair o melhor de todas essas situações que nós estamos vivendo.
temos escolha, queridos. Nós podemos escolher melhorar dessa quarentena, sair dela como pessoas melhores, mais maduras, mais sensatas, mais pés no chão, ou podemos sair desta quarentena piores. Piores pessoas, mais chatas, mais pessimistas, mais horríveis. Há um ditado popular que diz: o que não tem remédio, remediado está. Ou sem remédio, né? Por que se queixar se não tem? E se tem remédio, por que vai continuar se queixando? Qual é a solução? Qual é a saída? Deixe acontecer, deixe fluir. Você não vai poder sair dessa quarentena enquanto não passar esse momento e esse tempo. É tempo de nos recolhermos, é tempo de nós olharmos para as nossas vidas, para os nossos afazeres, para as coisas que valorizávamos e pensar se realmente isso é legal e é importante. Aqui na igreja, trabalhando com planejamento estratégico, nós desenhamos um calendário para esse ano, fizemos um monte planejamos várias ações, tinha tudo planejado, datas, prazos, metas, mas ninguém, acredito, havia colocado na sua agenda para esse ano esse tempo de quarentena. O que acontece com os planos? O que acontece com aquilo que foi? Bom, nós precisamos extrair o melhor, porque tivemos de uma hora para outra que parar tudo, mudar os planos, mudar o rumo das coisas. Precisamos então, nesse momento, o conselho, a dica para a nossa vida, a lição é extrair o melhor do pior. Pensando nisso, há uma historinha que eu usei aqui na minha comunidade que eu gosto muito, e ela tem o nome de Sempre Duas Escolhas. E a história é a seguinte, eu vou contar para você. Luiz é o tipo de cara que você gostaria de conhecer. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Se alguém lhe perguntasse como ele estava, a resposta logo seria: se melhorar estraga. Ele era um gerente especial em um restaurante, pois seus garçons o seguiam de restaurante em restaurante apenas pelas suas atitudes. Ele era um motivador nato. Se um colaborador estava tendo um dia ruim, Luiz estava sempre dizendo como ver o lado positivo da situação. Fiquei curioso com seu estilo de vida e um dia lhe perguntei: você não pode ser uma pessoa positiva o tempo todo. Como você faz isso? E ele respondeu: a cada manhã, ao acordar, eu digo para mim mesmo: Luiz, você tem duas escolhas hoje. Você pode ficar bem-humorado ou ficar de mau humor. Eu escolho ficar bem-humorado. Cada vez que algo ruim acontece, eu posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido. Eu escolho aprender algo. Toda vez que alguém reclamar, posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Certo, mas não é fácil, argumentei. É fácil sim, disse-me Luiz. A vida é feita de escolhas. Quando você examina a fundo, toda situação sempre oferece escolha. Você escolhe como reagir às situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. É sua a escolha de como viver a sua vida. Eu pensei sobre o que Luiz disse e sempre lembrava dele quando fazia uma escolha. Anos mais tarde soube que o Luiz um dia cometera um erro, deixando a porta de serviço aberta pela manhã. Foi rendido por assaltantes, dominado, e enquanto tentava abrir o cofre, a sua mão tremendo pelo nervosismo, desfez a combinação do segredo. Os ladrões entraram em pânico e atiraram nele. Por sorte, foi encontrado a tempo de ser socorrido e levado para o hospital. Depois de 18 horas de cirurgia e semanas de tratamento intensivo, teve alta, ainda com fragmentos de bala alojados em seu corpo. Encontrei Luiz mais ou menos por acaso. Quando lhe perguntei como estava, ele respondeu: se melhorar, estraga. Contou-me o que havia ocorrido e perguntei: quero ver as cicatrizes.
Ele perguntou, quer ver as cicatrizes? Eu recusei de ver os ferimentos, mas perguntei-lhe o que havia passado em sua mente na ocasião do assalto. A primeira coisa que pensei foi que deveria ter trancado a porta de trás, ele respondeu. Então, deitado no chão ensanguentado, lembrei que tinha duas escolhas. Poderia viver ou poderia morrer. Eu escolhi viver. Você não estava com medo? Perguntei. Os paramédicos foram ótimos. Eles diziam que tudo ia dar certo e que ia ficar bom. Mas quando entrei na sala de emergência e vi a expressão dos médicos e enfermeiras, eu fiquei apavorado. Em seus lábios eu via, esse aí já era. Então eu decidi que tinha que fazer algo, mas o que fazer? Bem, havia uma enfermeira que fazia muitas perguntas. Perguntou se eu era alérgico a alguma coisa e eu respondi sim. Todos pararam para ouvir a minha resposta. Tomei fôlego e gritei, sou alérgico a balas! Entre risadas, lhes disse, eu estou escolhendo viver. Opere-me como um ser vivo, não como um morto. Luiz sobreviveu graças à persistência dos médicos, mas a sua atitude é que os fez agir desta maneira. Com isso, aprendi que todos os dias, não importa como eles sejam, temos sempre duas opções de viver plenamente. Afinal de contas, atitude é tudo. Essa é a história do Luiz. É uma ilustração que eu achei muito propícia para esse momento. Diante do que estamos vivendo, como nós estamos encarando tudo isso? E nesse ponto, escolha extrair o melhor desta situação. Escolha enxergar o melhor. Escolha focar no melhor. Se esforce para isso, porque às vezes tudo que está acontecendo, as palavras, as notícias, tudo coopera ao contrário. Então, vamos dar um basta para o azedo, um basta para o amargo. Encontrei esse post quando eu estava estudando esse texto aqui, e achei o máximo. Vamos dar um basta para o azedo, um basta para o amargo, e vamos experimentar novos sabores que a vida tem para nós. Vamos dar um basta para isso. Se a vida te der limões, tem um ditado diz, faça o quê? Faça limonadas. Faça alguma coisa, mas não aceite. Procure extrair o melhor do pior que estamos passando. Segundo ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é lição para a nossa vida. Vamos mudar o rumo das coisas. Nós somos os criadores e nós somos os mantenedores da realidade que nós estamos vivendo. Onde nós estamos é porque fizemos esse caminho, escolhemos e colocamos as nossas vidas nesse rumo, nossos relacionamentos nesta direção, e aqui estamos nós. Ouvi uma outra mensagem essa semana também falando sobre a pandemia, e aí falava assim que, estranhamente, esse vírus não atinge a natureza, não atinge os animais, só atinge o gênero humano. De fato, tem alguma coisa aí para a gente pensar. E nós podemos mudar o rumo. E nessa mensagem ainda falava, nunca vimos os rios tão cristalinos, nunca conseguimos enxergar tantas estrelas no sol. Por quê? Porque nós, seres humanos, paramos de poluir, porque nós, seres humanos, paramos de fazer o que fazíamos sempre, sem pensar. Nós podemos mudar o rumo das nossas vidas. Somos os comandantes de nossas histórias. E, infelizmente, muitas vezes, o que estamos escolhendo não era bem o que estamos colhendo não era bem o que havíamos desejado, mas é o resultado das sementes que plantamos. E nós precisamos pensar nisso. Você só está aonde você está. Por quê? Você foi vítima ou você foi autor? Você foi conduzido ou você conduziu? Ah, se Deus quiser, querido, Deus não vai pegar na sua mão para fazer, é você quem escolhe. Ele é soberano, ele é Senhor, mas ele te dá a oportunidade de escolher. E como nós vimos, escolha extrair o melhor. Ok?
Precisamos olhar para os nossos relacionamentos, olhar para a nossa família, olhar para o nosso casamento e tentar mudar o rumo se não está de acordo, se não está legal. Cabe a você e cabe a mim dar o passo, o primeiro passo. Comece de novo, faça diferente. A misericórdia do Senhor tem se renovado sobre a sua vida e é por isso que você está vivo. Por isso que o coronavírus ainda não te pegou ou não te levou para a próxima etapa. Então, escolha mudar o rumo e se esforce e persista para que a gente possa estar fazendo uma nova, avaliando toda a nossa situação, tudo aquilo que nos cerca com novos olhares, analisar de novas perspectivas. Quantas coisas são bobagens que nós supervalorizamos e que agora, parados em casa, percebemos. Não tem o menor sentido continuar mantendo rancor, não perdoando alguém ou uma situação que de repente nos incomodava muito antes da quarentena. E agora, depois da quarentena, puxa vida, estou morrendo de saudade daquele irmão, estou morrendo de saudade daquela... Puxa vida, não tem sentido, queridos. Tem muitas coisas que nós supervalorizamos que são efêmeras. Não deveriam ter tanto valor e ocupar tanta nossa atenção. Nós podemos, nós devemos mudar o rumo das nossas vidas. Por isso Paulo estimula Timóteo. Olha, Timóteo, tenha paciência, insista. E insista em falar da palavra. Insista em falar de Deus. Insista para que as pessoas entendam que o projeto de Deus é diferente da realidade que as pessoas estão vivendo. Insista com os ensinos de Jesus, o nosso mestre. Por quê? Porque as pessoas estão padecendo por desconhecer ou descumprir as verdades que Deus havia estabelecido para elas. É preciso, meus irmãos, redescobrir o que é essencial para as nossas vidas. Nós precisamos nos reinventar. Como eu disse do planejamento, todos nós, todas as empresas, todos os lugares e todas as casas estão precisando se reinventar. Rever os planos, as agendas, os congressos marcados, as coisas que foram sonhadas para esse ano. Amigão, amigona, para tudo. É hora de reinventar e mudar o rumo. De onde nós estamos, para onde queremos ir. É a hora de mudarmos o rumo, se as coisas não estão de acordo. É devagar que se alcança e é na persistência que nós vencemos, que nós vamos chegar lá. É um passinho de cada vez, mas dê um passo, não é? Ai, puxa vida, eu estava precisando fazer exercícios, logo agora que eu resolvi entrar na academia, a academia está fechada. Querido, você tem um espacinho aí para fazer um polichinelo na sua casa? Tem alguma coisa que você possa fazer para exercitar o seu coração? Mude o rumo. Não espere. Pense, reflita. Lembre, você está no cantinho do pensamento. Estamos no cantinho do pensamento. Então, pense. Pense, pense, pense. Gaste o seu tempo com o que merece o seu tempo. Faça refeições com a sua família, sentados à mesa. Olhe nos olhos uns dos outros. Dedique um tempo especial para a sua casa, para os seus relacionamentos domésticos. Tem gente que, tá bom, olha que legal, ainda bem que tem internet. Então cada um pode ficar nos seus aparelhos, cada um no seu canto, assistindo as suas próprias séries. Não sentamos nem para assistir uma coisa juntos. Será que nós estamos conseguindo enganar a quarentena e continuar distanciados uns dos outros? Estamos fisicamente distanciados uns dos outros, mas parece que o Senhor colocou aquilo que é mais importante bem pertinho de você. Você está se conectando? Está olhando nos olhos do seu cônjuge? Tem olhado nos olhos dos seus filhos? Tem conversado com eles sobre aquilo que realmente é importante? É o momento, queridos. Deus está permitindo, nos dando o privilégio, podemos olhar por esse lado, privilégio de podermos melhorar os nossos relacionamentos e mudar o rumo. Cuide, querido, cuide da sua casa. Cuide da sua saúde. Cuide do seu relacionamento com Deus. Eu ouvi os testemunhos dos irmãos. Que lição que você tirou? Olha, está todo mundo se prostrando para Deus, está todo mundo buscando a Deus. Você também está melhorando a sua conexão com Deus nesse tempo? Mudar o rumo é o segundo ponto da nossa reflexão. Terceiro, queridos, que eu quero compartilhar com você. Uma lição para a nossa vida? Semear o futuro que desejamos, o futuro que nós queremos. As sementes que plantamos hoje é aquilo que a gente vai colher amanhã. Então,
temos a oportunidade de plantar nesse momento sementes boas que nós poderemos colher depois. Podemos consertar os relacionamentos. Estamos distantes uns dos outros, mas, puxa vida, todo mundo está parado. Então, telefone, mande uma mensagem, tente reatar os laços com aqueles que estavam distantes, porque a correria da vida te mantinha distante e correndo e não tinha tempo. Agora, você tem tempo. Então, se conecte, plante coisas boas, traz para perto aquelas amizades que estão frias, traz para perto de novo, vamos conversar, vamos nos conectar com aquilo que vai nos fortalecer, nos ajudar a caminhar, a resistir e a vencer, queridos. A misericórdia do Senhor está se renovando sobre nós, estamos vivos, estamos bem, mas para alguns foram acometidos do corona, outros morreram, famílias estão sofrendo. Então, é um momento, é tempo de pensar, é tempo de agir, é tempo de plantar para podermos colher e sairmos desse período de quarentena melhores do que quando começamos. Talvez ainda, como aproveitando a dica do Luiz, podemos sair dessa quarentena agradecendo a Deus, porque foi uma oportunidade maravilhosa para conversar com o filho, para reatar os laços, para liberar perdão, para tratar aquela situação. É a oportunidade de regar bons pensamentos, regar a esperança, os sonhos, a alma, de trabalhar melhor a vida. Nessa semana, um professor, meu professor, Dr. José Roberto Cristófani, fez um post, né? Fez um texto no site dele falando sobre 6 lições que a igreja está experimentando durante o tempo de pandemia. O texto legal, profundo, ele é um doutor, obviamente, então escreve com profundidade, com riqueza e nos faz refletir. Precisamos encher as nossas vidas com Deus, de Deus, da presença do Senhor, para que a gente possa verdadeiramente cumprir o papel que Deus espera da igreja, que é o seu corpo. Nesse momento de quarentena. No texto, se você quiser ver, é jrcristofani.com, você entra lá no site dele que você vai poder também acompanhar e ver esse texto. 6 lições que a igreja está experimentando durante a pandemia. Lá ele diz assim que é a oportunidade de extrair, né, o melhor, mudar o rumo das coisas, assim como eu disse para vocês, de alinhar no sentido de fazer a diferença enquanto igreja, enquanto cristãos que somos. O apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Pregue a palavra, insista, faz, porque as pessoas acabam se envolvendo e enchendo seus corações com coisas que não são de Deus ou que não tem nada a ver com os valores de Deus. Então insista, Timóteo, pregue, seja criativo, Timóteo. E nesse sentido, o Dr. José Cristófani, ele diz assim, para a gente poder voltar ao essencial do que é a igreja e ao essencial dentro da igreja, dos trabalhos dela, daquilo que a gente faz. Eu pensei no planejamento da igreja, das nossas ações, e de repente a gente fica voltado só para nós mesmos e para os nossos ministérios. Precisamos pensar que o Senhor nos mandou como igreja ir por todo mundo e levar a palavra de salvação a todos. Levar a palavra de salvação, o amor de Deus a todos. Chamados para fora. As coisas se tornaram diferentes para nós enquanto igreja. As coisas se tornaram diferentes para mim enquanto cristão, para nós enquanto cristãos. Precisamos perceber esse movimento, ouvir as vozes, né, dos analistas, dos especialistas no assunto. E diante do que você vê pela frente, prepare-se, plante, construa o que você deseja colher amanhã, depois desse tempo de quarentena, depois desse momento coronavírus que estamos vivendo. Mude o rumo, irmãos. Semeie aquilo que você deseja para o futuro. Concluindo, no texto, Paulo diz a Timóteo, filho, você é um cristão. E embora estejamos vivendo momentos difíceis, isso porque Paulo estava preso, não é? Embora Paulo estivesse preso por causa de por pregar o evangelho, por fazer coisas boas, ele diz para Timóteo, insista, não tenha medo. Pregue aquilo que vem de Deus, tenha paciência, anime, ensine. Faça valer a pena os seus dias aqui na terra, faça a diferença.
lições para a vida. Extraia o melhor do pior, busque mudar o rumo e semeie o que você deseja ver no seu futuro. Busque a paz. Encontre essa paz para que você possa olhar para esse momento que você está vivendo, para analisar tudo que te envolve no seu cantinho do pensamento, para que você possa se levantar dele e seguir adiante, melhor do que quando você sentou ali nesse cantinho. A vida vai seguir novos rumos. Então sinta, perceba, analise e aproveite o embalo. E faça para você também novas todas as coisas. Seja uma pessoa melhor. As misericórdias do Senhor têm se renovado. Não fomos consumidos. Então, o que nós estamos esperando? Mudemos. Façamos melhor. Sejamos a resposta. Semeemos hoje o amanhã que nós desejemos. Amém? Tem um desafio para você. O desafio para nós nessa noite é: se dedique para fazer com que esse momento, para fazer com que essa situação te transforme em uma pessoa melhor. Pois com certeza você vai colher frutos disso nos dias que virão. Então, escolha as boas sementes e seja feliz. Em nome de Jesus. Amém? Me permita orar com você? Se essa palavra fez sentido ao seu coração, se de alguma maneira você se enxergou, e se você, como eu, percebe estar no cantinho do pensamento, tire lições. Porque repetir de ano não é uma coisa legal. Então, seja aprovado. Ao final desse teste, ao final desse cantinho do pensamento, que você seja aprovado, para nunca mais precisar passar por ele outra vez. Ok? Então, se essa palavra fez sentido para você, se você se enxergou em alguma parte dela, feche os seus olhos, acompanhe essa oração. Ó Deus, eu te agradeço porque o seu amor tem sido revelado a cada um de nós. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, das nossas vidas. O Senhor tem permitido que vivamos esse momento. É tenso, é triste, é horroroso, é apavorante, mas sabemos que o Senhor não nos deixou sozinhos. Sabemos que a presença do Cristo ressurreto está conosco, sentadinho nesse cantinho do pensamento. Nos ajude, Pai, a entender aquilo tudo que nos cerca e aquilo tudo que podemos mudar o rumo. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a semearmos coisas que vão produzir felicidade, alegria e paz para os nossos lares depois. Nos ajude, Senhor, a regar, nos ajude a cuidar, a cultivar realmente relacionamentos saudáveis. Faze com que, Senhor, nos ajude, dá sabedoria para a gente, faz, Senhor, com que o casamento de todos esteja melhorando, os relacionamentos estejam melhorando. Em nome de Jesus, que o perdão seja algo vivenciado nesse momento com grande abundância, que a paciência e o amor esteja sendo transbordado, ó Pai, dos nossos corações. E em nome de Jesus, segura forte na nossa mão, Senhor. Se o meu irmão ou irmã ouviu essa palavra e enxergou alguma coisa em sua vida que precisa ser mudado, Deus, dá a força necessária para que eles possam ser perseverantes e vencerem lá no final, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a vencermos esse momento de quarentena e sairmos dele melhores. Melhores maridos, melhores pais, melhores pessoas, melhores em tudo, Pai. Nos ajuda, Senhor, e nos dá a graça de encararmos da melhor maneira todos os desafios que estão vindo junto, ó Pai, com este momento. Desafios financeiros, desafios de desemprego, desafios de empresas. Ó Pai, em nome de Jesus, precisamos do Senhor segurando forte na nossa mão. Empresários, funcionários,
profissionais liberais, Senhor, segura forte nas nossas mãos e nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém?